São 7h38. Olha, a região da Vila Formosa, em Campinas, vai ficar sem água hoje. O corte acontece das 8 da manhã às 5 da tarde para a realização de obras de interligação de redes. Os bairros atingidos são Vila Romana, Jardim Centenário e o núcleo habitacional Colina do Sol. Durante a interrupção, a Sanasa recomenda, na medida do possível, a reserva antecipada de água. Agora a meteorologia, vamos conferir a situação climática para hoje. Nós temos imagens de Campinas que foram feitas há pouco pelo cinegrafista Luca Arantes. Você vê aí o horizonte limpo, o céu azul, sem nuvem nenhuma, aqui no céu da cidade. Durante essa madrugada, o município registrou 16 graus, agora os termômetros estão na casa dos 18. A máxima chega aos 31 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e sem qualquer possibilidade de chuva, de acordo com previsão do CEPAGRE da Unicamp. 3 pessoas morreram por causa da febre maculosa em Campinas. Os casos foram registrados entre agosto e setembro. O número já é semelhante a todas as ocorrências do ano passado. Mortes são de moradores de Campinas. 2 contraíram a doença na cidade e outro em Valinhos. Todas as vítimas da febre maculosa foram homens, de 68, 54 e 12 anos de idade. De acordo com a Secretaria de Saúde, eles demoraram para procurar atendimento e ter um diagnóstico correto. Os sintomas são parecidos com o de outras enfermidades. Começa com febre, dor de cabeça no corpo, náusea e depois aparecem manchas. Os meses de junho a setembro são os mais propícios à propagação da doença, por causa do ciclo evolutivo do carrapato, que é o transmissor. Para evitar a contaminação, as pessoas não devem frequentar locais úmidos e com muita vegetação. Utilizar calça comprida, blusa de manga comprida, eventualmente a meia por cima da calça, de forma que o carrapato não entre. O tratamento é feito com medicamentos e quanto mais cedo a vítima procurar atendimento e o diagnóstico for feito, maiores as chances de cura. Este ano, Campinas registrou 194 casos suspeitos com estas 3 mortes. No ano passado, foram confirmadas 8 pessoas com febre maculosa e também 3 óbitos. O que a Secretaria faz é alertar, a população em relação àquelas áreas que são tidas como de risco, as áreas próprias, ou seja, parques, eventualmente terrenos que sejam públicos. A Prefeitura cuida de diminuir a vegetação, só que existem algumas áreas em que você não tem essa intervenção a fazer, e aí se restringe a educação. Agora vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Tiago Prudente, bom dia. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. E um dos destaques do Metro de hoje é que as famílias que vivem no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos não vão mais precisar sair daquele local, por causa do ruído dos voos e decolagens do aeroporto. Esse é um dos destaques do Metro de hoje. Fora cultura, show do Jorge Benjor no sábado aqui em Campinas, todos os detalhes no Metro. É isso, Sena. Bom dia e até a próxima. Ok, Tiago, obrigado. Agora vamos ao destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado na tela da Band. Hoje na Rádio Bandeirantes a gente vai falar sobre Papo de Mãe. É isso mesmo, o assunto é: qual é o limite das crianças? Como que os pais podem educar de uma maneira consciente, educativa e não apelar para as palmadas que são proibidas, não é mesmo? E hoje também nós vamos ter uma entrevista muito bacana com Pedro Mariano, músico, irmão de Maria Rita. Ele que vai falar um pouco conosco sobre o novo trabalho, um CD que ele está lançando, inclusive vem em Campinas para fazer esse lançamento. Você não pode perder, claro que você já sabe, a Rádio Bandeirantes sempre em AM 1170 e também pela internet, em rb1170.com.br. Cena, por hoje é só, amanhã a gente volta. Ok, obrigado, Gustavo. Agora, irreverência da turma da Hora do Leite, que está no ar na Educadora FM. Bom dia, Fabinho. Olá, Cena, bom dia. Já estamos preparando o plantão da Hora do Leite, que começa daqui a pouquinho. E aí você vai ficar sabendo o seguinte... vai ficar sabendo que o FMI reduziu a expectativa de crescimento do Brasil para 0,3%. Isso. Que beleza, hein? Não. Vai, Brasil! Ó, e hoje é quarta-feira, Sena. Hoje é o dia bastante esperado, porque tem Mega Sena. E nós temos o nosso guru Walter Manjado, que vai passar aqui as dezenas da Mega. Sí, pero que no, pero no mucho. Hoy sai la decena, pero que só vou falar en la ronda de la radio
que é 917 do Educador FM, então vou passar toda a decena para tu ficar missionário e ganhar muito missione. Olha só que bacana, deixa eu só virar a música que tá acabando aqui, Cena. Ó o talento, terminando aqui o Coldplay. Vamos tocar um Jota Quest agora. Vamos baixar um pouquinho aqui e contar que hoje também teremos as dicas de filmes com quem? Com Celton Mello. Bom dia, Celton! Pô, bom dia, Cena. Bom dia, Fabinho, beleza? Bom dia. Nós vamos falar de cinema hoje. E vou dar algumas dicas de cinema e charadinhas de cinema. Tinha uma mulher que o grampo dela estava enferrujando. Aí ela foi lá na costureira e pediu para forrar o grampo. Qual é o nome do filme, Cena? Nossa, qual será, hein, Cena? Não sabe? É Forra este Grampo. Depois vai ter mais pra você. Cala a boca, Fabinho. Cala a boca. Percebeu que tá forrado hoje de atrações aqui na Hora do Leite até as 10 da manhã, nos 9 e 7. Bom dia, é com você, Cena. Ok, pessoal, obrigado, bom dia. Olha, mudando de assunto, agentes da Prefeitura de Campinas desmontaram uma ocupação de terra nesta terça-feira em um bairro da região sul da cidade. Cerca de 50 famílias já tinham montado barracos no terreno. Com o apoio da Guarda Municipal, representantes da Coab chegaram na área por volta das 10 da manhã. Um trator foi usado para derrubar os barracos e em poucos minutos tudo foi colocado no chão. Moradores do bairro e as famílias que ocuparam o terreno acompanharam os trabalhos de longe. O representante da prefeitura não gravou entrevista, mas afirmou que agiu com base no decreto municipal, que criou o Grupo de Controle e Contenção de Ocupação, uma espécie de força-tarefa responsável por evitar invasões na cidade. Chegaram sem falar nada, eu tinha saído para tomar um café, a hora que eu voltei a máquina já estava passando por cima de tudo. Eles não avisaram, isso é um descaso com o ser humano. O terreno, que tem cerca de 5.000 metros quadrados, fica no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, na região sul da cidade. Ele havia sido ocupado por cerca de 50 famílias na madrugada do último sábado. Algumas delas moram no próprio bairro e outras vieram do Maranhão, após saber do movimento por meio de informações dos parentes. Além desta ocupação aqui no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, a Coab identificou outras 2 tentativas de ocupação no distrito de Barão Geraldo e no Planalto de Viracopos. Os técnicos demoliram as moradias que estavam começando a ser montadas. E existem ainda na cidade outras 2 invasões, no Jardim Itatinga e no Maria Rosa, que começaram a ser montadas nos últimos 30 dias. O terreno do Itatinga foi invadido no dia 13 de setembro por cerca de 800 famílias. A reintegração de posse está marcada para esta quarta-feira. Já no Maria Rosa, a ocupação aconteceu 2 semanas depois, por aproximadamente 200 famílias. Um laudo da CETESB identificou neste terreno uma contaminação por produto químico, mas os invasores permaneceram no espaço. Bom dia, pessoal. Bom, quem recebeu um sonoro não das urnas nas eleições deste último domingo foram os 9 vereadores que foram candidatos a uma vaga na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Dos 9 vereadores, apenas 2 tiveram êxito nas urnas. Os vereadores Luiz Lauro Filho e o pastor Roberto Alves. Bom, com a eleição desses 2 candidatos, nós vamos ter substituições na Câmara de Campinas. No lugar do Luiz Lauro Filho vai entrar o vereador Luiz Iabico. E o Iabico disse que ele não vai mais se dedicar exclusivamente ao mandato da Câmara de Vereadores. Ele fez isso durante 12 anos, ele foi secretário de urbanismo nos governos dos ex-prefeitos, né? Pedro Serafim e Hélio de Oliveira Santos, só que ele foi barrado nas urnas de 2012. Ele tentou a reeleição, perdeu e isso o deixou muito decepcionado. Então, por causa disso, ele falou que vai conciliar o mandato de vereador com o de fiscal da Secretaria da Fazenda. Segundo ele, as derrotas ensinam muito mais do que as vitórias. Já no lugar do pastor, do pastor Roberto Alves, é uma incógnita. Quem de direito que deveria para essa vaga é o presidente da Sanasa, Arli de Lara Romeu. Só que o Arli disse que a decisão, pasmem, é do prefeito Jonas Donizete. Se o prefeito quiser que ele continue como presidente da Sanasa, ele vai continuar. E o que eu me pergunto é o que os eleitores do Arli acham dessa decisão, né, de deixar para que o prefeito decida sobre a vida política dele. Quem votou nele provavelmente gostaria de vê-lo na Câmara. No entanto, ele jogou para o prefeito. O prefeito disse que o Arli vai ter que reassumir o cargo, mas que ele tem até fevereiro para decidir se ele abre ou
desse mandato. Se o Arli continuar na Sanasa, aí quem volta para a Câmara também é um ex-vereador, que é o Jota Silva, que foi radialista em Campinas e que também perdeu nas urnas, ele foi barrado nas urnas. Bom, gente, como teve vereador que tentou e não conseguiu, o Gustavo Peta, que hoje ele está como deputado federal, porque acabou abrindo uma vaga na Câmara, e ele não foi bem sucedido na eleição de deputado estadual, ele vai voltar para a Câmara. E com isso, quem sai vai ser o professor Ronaldo em fevereiro. Também a vereadora Neuza do São João, ela foi candidata, ela pediu licença do cargo, ela saiu e ela deve voltar já hoje para reassumir o lugar dela na Câmara, já que ela foi derrotada nas urnas. E quem deixa, então, a cadeira é o vereador Francisco da Paixão. Então, vocês vejam que quando o vereador barra aí, os eleitores barram os candidatos nas urnas, e principalmente candidatos que têm mandatos, tem muita mudança, né, na Câmara. No entanto, as forças políticas não mudam, já que todos esses vereadores estão na base de governo do prefeito Jonas Donizete e ele continua, então, com a maioria na Câmara de Vereadores. O que só vão mudar, na verdade, são os nomes, não as forças políticas. Bom, pessoal, eu volto amanhã. Um excelente dia para vocês. E depois do intervalo tem futebol aqui no Acontece. Você vai conferir os gols dos times da região. Quarta-feira é dia de tecnologia aqui no Acontece Regional e daqui a pouco você vai ver que o Orkut, na verdade, não morreu, mas sim virou um museu digital. É um instante só, a gente volta já.